Então, hoje, queridos, nós temos a nossa querida Lívia Carvalho, trabalhadora da nossa casa, que trará para a gente hoje o tema Trabalho, Lei da Vida. Mestre, estou com sede. Podemos pedir um pouquinho d'água naquela casa? Sim, vamos. Bom dia. Bom dia. O senhor mora naquela casa? É sim. Pode nos dar um pouco d'água? Sim, posso. Me acompanhe. Essa é a Joana e aquele é meu filho Tonho. Posso fazer uma pergunta? É sim, sim, A cidade fica a uns quilômetros daqui, né? sim. Como o senhor faz para sobreviver com a sua família? Bem, eu tenho aquela vaquinha que o senhor viu, né? Ela dá 3 litros de leite todo dia. 2 litros eu vendo ou troco na cidade. E consigo arroz, feijão. E o resto a gente aproveita por aqui mesmo e assim vai vivendo, né? Obrigado pela água. Tenha um bom dia. Olha, mestre, a vaquinha daquele senhor. Vamos tirá-la de lá antes que ela caia. Não faça isso. Ao contrário, desça lá e empurre-a no penhasco. O quê? Acho que não escutei bem. O senhor disse? Isso mesmo. Vá até lá e empurre a vaca no penhasco. Mas, mestre, é o único meio de sobrevivência daquele senhor. Como ele vai fazer para sobreviver? Mas, mestre... tá bom. Não precisa ficar desconfiada. Eu só quero te empurrar a ladeira abaixo. Olha, tá vendo aquele velhinho ali? Ele me disse pra te empurrar nesse penhasco. E se ele disse isso, é porque tem um bom motivo. Então, facilita o meu trabalho e pule logo. Já sei que vai ser do jeito mais difícil. Coitadinha da vaquinha. Ei, mestre, esse aqui não é aquele lugar que tinha uma família que vivia de uma vaquinha? Sim, O que terá acontecido com eles? logo vamos saber. Mestre, veja aquela mansão. Não é lá que a família vivia? Creio que sim. Já sei o que aconteceu. Quando a vaquinha morreu, eles tiveram que vender tudo para sobreviver. E hoje podem estar mendigando, ou até... Vamos até lá saber o que houve. Pois não? Oi, mestre, o senhor por aqui de novo? Há quanto tempo? Vamos entrando.
não é isso, rapaz. Milhares de pessoas passam fome sem necessidade. Se usassem as terras para plantar ao invés de criar gado, isso não acontecia. Tinha comida para todo mundo. Mas isso é função humana, né? E tem mais, grande parte do que é plantado serve apenas para alimentar o gado, que depois será morto para alimentar uns poucos privilegiados. O senhor se lembra da Jônia e do Tonho, né? Sim, lembro. Que acaba contaminando o solo e a água da região. O senhor melhorou muito de vida desde a última vez. O que aconteceu? Ah, sim. O senhor se lembra que eu tinha uma vaquinha, né? Pois é, ela morreu. Caiu no precipício. Aí eu tive que trabalhar, né? Funcionando? Tá. Boa tarde. Boa tarde, senhores. Acabamos de ver o vídeo da vaquinha, né? Alguns certamente já conheciam essa parábola que nos incita a empurrarmos a vaquinha da comodidade, a empurrarmos a vaquinha do conforto, né? Da nossa zona de conforto, enfim, a sairmos daquela mesmice que nós estamos, principalmente quando nós estamos querendo atingir coisas maiores, né? Deixarmos o que nós estamos fazendo, porque nós sabemos que nós jamais teremos resultados diferentes se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, né? Se nós fizermos as mesmas coisas, os resultados vão ser os mesmos. Ah, quero melhorar. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Não dá para continuar fazendo a mesma coisa esperando melhorar, engrandecer, né? Enfim. Hoje o tema é trabalho, lei da vida, como disse a Mayra. E eu achei bem interessante porque é uma lição é um capítulo bem pequenininho do Livro dos Espíritos. Muito pequeno, tão pequeno que a gente vai tentar falar ele todo no estudo de hoje, né? Bom, só lembrando, né, que o Livro dos Espíritos se divide em 4 partes e que o livro terceiro, onde se explicam as leis morais, esse livro terceiro ele foi desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Né? E essas leis morais que constam no Livro dos Espíritos, dentre elas consta a lei do trabalho. E é exatamente sobre ela que nós vamos falar. Então, a lei do trabalho é uma lei moral, é uma lei divina ou natural. Tá ok? Hoje iremos nos ater naquela lei do trabalho. Está no capítulo 2, Lei do Trabalho, no terceiro livro, na terceira parte do Livro dos Espíritos, e consta das questões 674 a 685, quem quiser continuar o estudo depois, né, fazer algum tipo de consulta. Bom, a palavra trabalho tem a sua origem no vocábulo latino tripalium, porque esse era o nome de um instrumento de tortura formado por 3 paus. Então, 3 em latim era tri, paus era palio, tripalio. Então, trabalho, na antiguidade, tinha o sinônimo de tortura. Né? Com o tempo, ela passou a ter o sentido de ação dignificante, de esforço. Esforço de qualquer natureza objetivando uma realização elevada. Para alguns, hoje em dia, trabalho continua sendo uma tortura, né? Tem gente que ainda acha que trabalho é tortura. Não é? Não mudou muito, não, da antiguidade para cá. Então, vamos lá. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, nos diz que trabalho é toda e qualquer atividade física, material, intelectual e espiritual. É uma necessidade individual, social, econômica e moral, que leva o homem a desenvolver-se e a desenvolver a sociedade em direção ao aperfeiçoamento. Olha que beleza. Não podemos abrir mão do trabalho, não é? Mesmo e principalmente
no sentido físico. O trabalho é a força propulsora que faculta o progresso da humanidade, sob todos os aspectos considerados, todos aqueles, físico, material, intelectual e espiritual. Joana vem nos trazer essa linda mensagem, né? E aí, olha só, quem foi que falou isso? Meu pai trabalha até agora e eu também. Quem falou isso? Jesus, né? Apesar dele estar ali com o pai material dele, né, José, que foi uma imagem muito linda que eu achei, né, na carpintaria, claro que esse pai que ele está falando é nosso pai, é Deus, né? Dizendo que Deus trabalha até agora. Deus não para de trabalhar e ele também. E é interessante que quando algumas pessoas me questionam, falam assim, mas Lívia, olha só, esse problema da reencarnação, pessoas que não são espíritas, né? Essa coisa da reencarnação, como é que você explica se há um tempo atrás a população do globo era muito pequena e hoje ela triplicou, quadriplicou? E aí, como é que fica essa coisa? Da onde vêm esses espíritos? Aí eu falo sempre para eles, bom, Deus não para de trabalhar. Deus está sempre criando almas simples e ignorantes, não é? E também a transmigração de almas de um planeta para o outro, isso tudo faz com que o número de habitantes de seres no planeta aumente. Mas aí eu falo para eles, mas aí isso é um outro assunto, um pouco mais aprofundado, né? Oi, moça. Vamos? Bom, questão 674. Kardec pergunta, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Os espíritos respondem, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. E não é? Olha as necessidades que nós temos hoje em dia que nós não tínhamos há 10 anos atrás. Eu não me lembro de, na minha infância, ter a necessidade de internet e de celular. E olha que tem bastante tempo, quer dizer, mas também não tem tanto tempo assim, né? Não tem tanto tempo assim também, não. Então, aumenta as necessidades, aumenta os prazeres, aumenta a civilização, obriga o homem a trabalhar mais, não é? Agora, isso é uma coisa ruim? Não. Por quê? Porque faz com que o homem desenvolva a sua inteligência, seu lado intelectual, né? Só assim o homem desenvolve a sua inteligência. O problema é que o homem trabalhando, ele não deve apenas ver os seus interesses passageiros, ele deve trabalhar para o interesse de toda a humanidade. E aí eu lembro de uma historinha que um senhor estava plantando uma árvore frutífera que demorava muito tempo para dar uma frutinha, né? E aí um rapaz passou por ele e falou assim, mas por que você está fazendo isso? Você sabe quanto tempo essa árvore vai demorar para dar frutos? Aí o senhor falou, não. Ele falou, deve demorar uns 30, 40 anos, e provavelmente nesse tempo você não vai estar mais aqui para comer esse fruto. Aí o senhor virou para ele e falou assim, você imagina, se todos pensassem como você, hoje nós não estaríamos comendo essa fruta. Porque certamente quem plantou a fruta que a gente está comendo hoje também não a comeu. E não teve esse pensamento egoísta, né? Então nós temos que ter o pensamento humanitário. Então, 675. Tá chato isso, né? Devemos entender por trabalho apenas as ocupações materiais? Pergunta de Kardec. Aí, ó. Resposta dos espíritos. Não. O espírito trabalha como o corpo. E aí? E trabalha mesmo, não trabalha? Se fosse assim, como é que seria no mundo espiritual? Lá não tem matéria, lá não tem nada de matéria. O espírito trabalha como o corpo. E a gente também, quando a gente se desprende pelo sono, não é? O corpo está inativo, mas o nosso espírito está em movimento, continua em movimento trabalhando. E aí tem essa frase que ela é impagável. Toda ocupação útil é um trabalho. Então não são só as ações que resultam coisas materiais, coisas palpáveis, que nós podemos chamar de trabalho. Se toda ocupação útil é um trabalho, estudar é um trabalho, né? E tem gente que fala assim, aí você está trabalhando? Não, eu só estudo.
Aí eu digo, não só estuda não, estudar é um senhor trabalho, é um baita trabalho, né? Dá trabalho estudar. Dá muito trabalho estudar. Então, as ocupações materiais são necessárias para o bem-estar de todo o povo, mas o espírito também trabalha. E aí, na questão 676, Kardec pergunta por que o trabalho se impõe ao homem? Os espíritos respondem, por ser uma consequência da sua natureza corpórea, né? É consequência da vida material animal nossa. Então, é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Ele é expiação porque nós temos necessidade de trabalhar para termos a nossa sobrevivência, nosso alimento, nossa segurança, nosso conforto. Se nós não trabalharmos, nós não nos alimentamos, nós não temos a nossa sobrevivência. Então, por conta disso, é expiação. Mas, ao mesmo tempo, é um meio de progresso porque ele desenvolve a nossa inteligência. E desenvolvendo a nossa inteligência, tanto que a lei de trabalho ela está intimamente ligada à lei de progresso e à lei de sociedade, né? Apesar de nós estarmos apenas estudando ela, quando nós estudamos as leis morais como um todo, nós vemos que a lei do trabalho, a lei de progresso e a lei de sociedade, elas se complementam. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Cada vez que a gente quer alcançar um outro patamar, conseguir uma coisa, né, melhor, um remédio, uma cura, um meio tecnológico, passar da Lua, chegar a Marte, né? Aí eu vi um documentário muito interessante, apesar de estar muito distante de nós, mas era uma pretensão da humanidade de fazer um túnel submarino que ligasse Nova York a Londres. Olha só. Quer dizer, tudo bem que ainda está... mas tem um monte de coisa que a gente ainda tem que superar, mas um dia vai acontecer, não tenho dúvidas, né? O homem vai conseguir. Mas isso faz com que a gente saia da infância da nossa inteligência. Questão 67. Por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Pergunta de Kardec, né? E aí vem aquela passagem muito linda, né? Que Jesus falando que Deus dá a roupa mais linda aos pássaros, né? A roupa mais linda às flores, e para que nós não nos preocupemos com o dia de amanhã, para que a gente se preocupe com o dia de hoje, porque ele provê tudo aos animais, às plantas, o que ele não dará a nós, né, que somos seus filhos? É muito bonita aquela passagem. Kardec pergunta isso e os espíritos respondem, tudo em a natureza trabalha. Eu botei até uma formiguinha ali para a gente lembrar do trabalho da formiga, né? Já foi feito um estudo que o trabalho dela em grupo é um exemplo para todos nós, o trabalho dela em sociedade, né, no grupo dela. Como tu trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. E é isso, né? O trabalho do animal é sobreviver. Ele vai lá, caça, come, só caça o que precisa, não é que nem a gente, que faz estoque, né, que tem despensa em casa. Ele é muito mais sustentável nesse sentido, né? O animal só caça o que precisa. Daí vem que o trabalho do homem visa duplo fim, que é a conservação do corpo, né? Não deixa de ser, porque a gente trabalha para se alimentar, a gente trabalha para ter segurança, a gente trabalha para ter um teto, principalmente os povos do norte, eles trabalham porque eles têm que ter um abrigo, eles têm que ter um tipo de calefação, de aquecimento, senão morre mesmo gelado, de frio. E o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Então, essa é a diferença do nosso trabalho para o trabalho dos animais. Os animais apenas, o trabalho deles objetiva somente a própria sobrevivência. E nós, além da sobrevivência, o desenvolvimento da faculdade intelectual. E eu não estou falando um monte de coisa que eu anotei aqui, ó. 678.
Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Perguntou Kardec. E os espíritos dizem: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício, né? Então, aquilo que nós falamos, quem está dormindo, quem está em estado de sono, está trabalhando. E nós podemos notar que os espíritos primitivos, eles são um pouco mais lentos, não é? Mas nunca paralisados. Eles vão na condição que eles têm, vão de acordo com a capacidade de cada um, mas não pode parar. Aí diz aqui, ó, muito legal: existem instâncias divinas em que os espíritos suprem todas as suas necessidades pela força do pensamento. E não era assim? Jesus não multiplicou os peixes? Ele não transformou a água em vinho? Ele não curava tocando? Ele não curava com alguém tocando ele? Então, existem paragens que o trabalho é o trabalho apenas mental, né? Mas daí decorre uma elevação que não é ainda nossa. No livro Vidas de Chico Xavier, tem essa parte aqui, né, dizendo, né, cabeça vazia, oficina do diabo. Ele apostava no ditado. Isso é o Marcel Souto Maior falando do Chico. Muitas vezes receitava o trabalho como cura para a ansiedade, anestesia para a solidão, antídoto contra os obsessores e até como forma de adiar a morte. O trabalho engrossa o fio da vida. E aí o Jerônimo Mendonça, né, o gigante deitado, aquele que era paralítico, era cego, ele foi um espírito de uma envergadura moral absurda. Os espíritos falaram para ele, os médicos falaram para ele que a vida dele estava por um fio. E aí ele foi se despedir do Chico. Foi lá: olha, Chico, a minha vida está por um fio, eu vim aqui me despedir de você. Aí o Chico falou assim: olha, Emmanuel está dizendo que os médicos não disseram qual a qualidade desse fio. Que pode ser um fio, né, um fio de nylon, pode ser um fio de aço, pode ser um fio de algodão. E Emmanuel está dizendo também para você trabalhar que o trabalho engrossa o fio. Trabalha que engrossa o fio. Realmente, o que fizeram? Acoplaram um telefone. Como ele tinha dores enormes, ele dormia 3, 4 horas por noite, o Jerônimo Mendonça, acoplaram um fone, um telefone ao ouvido dele, e ele foi o precursor do chamado CVV. As pessoas ligavam para ele, desanimadas, né? Deprimidas, pensando em suicídio, e aí ele ia, como ele não dormia, ele ia, afagava aquela pessoa, consolava aquela pessoa, falava de Jesus para aquela pessoa, e realmente engrossou o fio da vida, que ele viveu um tanto mais. Então, o trabalho em favor dos outros era um remédio quase milagroso. Quem alivia é aliviado. E aí, até alguns aqui que conheceram o Amazonas Hércules, né, sabe que a gente ia para visitar e saía consolado, né? Tem pessoas assim, que a gente vai para visitar como dever cristão, achando que a gente está fazendo uma caridade. A gente sai de lá, né, consolado. Então, quer dizer, o leito, né, de enfermidade, de maneira nenhuma, inviabiliza o trabalho daqueles espíritos que estão ali, aparentemente inúteis, né? Estão fazendo um trabalho moral, espiritual absurdo. Questão 679, Kardec pergunta: achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? E aí os espíritos respondem: do trabalho material, talvez. Não da obrigação de tornar-se útil, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Porque quem tem dinheiro, ele tem que trabalhar para manter aquele dinheiro, para aumentar aquele dinheiro, né? O desequilíbrio econômico faz com que aquela pessoa, porque se a pessoa tem dinheiro e não faz nada, daqui a pouco não tem mais. E o trabalho mental, muitas vezes, é muito mais desgastante, a preocupação é muito mais desgastante, inclusive para a saúde, do que o trabalho físico, né? Dependendo do seu trabalho físico, você vai lá, faz, acabou, continuou feliz, foi para casa, não tem muita preocupação.
Agora, as pessoas que têm muita responsabilidade, que têm muita coisa sob o seu poder, sob o seu mando, elas têm muito desgaste mental, e isso é um trabalho. Então, tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de proporcionar o bem, de praticar o bem, lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Quer dizer, Deus deu condições para ele ajudar os outros. Então, olha só, já tem uma responsabilidade. Sabedores que somos que a riqueza é uma prova dificílima, né? Muito mais difícil até do que a prova da pobreza. Não é? Continuando. 680. Não há homens, pergunta Kardec, que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja, cuja existência é, portanto, inútil? A gente acabou de falar aqui, né, do Jerônimo Mendonça, do Amazonas Hércules, enfim, exemplos que negam isso. E aí os espíritos respondem: Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. E aí eu lembro também de uma palestra do Divaldo, que ele é também uma senhora, que ela, depois de um acidente, ela ficou tetraplégica, e aí ficou muito triste, passou por todo aquele processo, tal, Divaldo conversando com ela resolveu fazer orações para as pessoas necessitadas. Então, começou assim, ela ficava na cama, só mexia a cabeça, as pessoas mandavam para ela nomes, endereços, dizendo o que acontecia, e ela fazia oração. Aquilo foi tomando um corpo, as pessoas passaram a tomar conhecimento, se interessaram, outras pessoas também que não podiam trabalhar, que eram acamadas, doentes, começaram a engrossar esse grupo, virou um grupo internacional de oração. As pessoas vão, pedem, ligam, tem lugar para ligar, manda carta, e é um grupo enorme de pessoas que não têm condições de sair da cama, são acamados, e que eles fazem orações para os outros. Então, olha só, né? Que desculpa se tem? Nós sabemos também, até um presidiário ele pode fazer caridade, ajudar no bem. E a caridade o trabalho no bem, a caridade que um presidiário, por exemplo, pode fazer, é fazer o quê? Orar pelo próximo, né? Orar pelo outro. Nessa resposta tem um link para a questão 643 do Livro dos Espíritos, que diz exatamente isso. Não há quem não possa fazer o bem. Não há quem não possa fazer do bem. Então, não tem desculpa. Preso, acamado, tetraplégico, cego, não tem desculpa. Surdo, não tem. Não há quem não possa fazer do bem. Questão 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? E aí? Certamente, dizem os espíritos, né? Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. É uma troca, nós vivemos sempre numa troca, né? Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. O que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. E aí, eu lembrei de um caso que, na época, né, vamos percebendo como é que nós somos. Uma amiga falou que ela nunca trabalhou, porque o marido não quis, não deixou, e ele separou depois, ele encontrou a cara metade dele, né, separou, e ela ficou sem ter sustento. Então, ela foi à justiça pedindo uma pensão. E aí ela conta isso, claro, com muita mágoa, e até eu também tomei as dores dela, né, porque, afinal de contas, para os amigos tudo. O juiz falou: a senhora tem condições de trabalhar, e se a senhora enquanto a senhora não consegue, é obrigação da sua filha manter as suas necessidades. Na hora, ela e eu, né, a gente fica sentindo uma coisa esquisita por esse juiz, né? Nossa, mas que absurdo, como ele é injusto. E aí a gente vai estudando. Não é que o juiz tinha razão? Que, na verdade, quando os pais não podem, os filhos é que tem que manter. Se os pais um dia puderem, ótimo, mas se não, está certo, o juiz está certo. Ela não tem, ela está separada. Claro que se o marido fosse um homem,
né, um pouco mais caridoso, daria um suporte até ela conseguir se levantar. Não foi o caso, e não estamos aqui para julgar, porém, eu tive que mudar a minha mentalidade no que diz respeito a esse juiz. Né? Ele estava certinho. E aí nós temos Leon Denis, no livro Depois da Morte, falando na parábola da saúde, falando sobre a laborterapia. Labor é trabalho, né? Então, a terapia do trabalho traz essas frases. Quando o homem está ocupado com sua tarefa, as paixões aquietam-se. E é mesmo, né? Muita gente já fala, já dá esse testemunho. Quando entra aqui na casa de Eurípides, passa tudo. Quem fuma passa vontade de fumar, quem bebe nem sente falta, enfim, né? Fica tudo tranquilo no coração, a gente se aquieta, as nossas paixões se aquietam. O trabalho é também grande consolador, é preservativo salutar contra nossas aflições e nossas tristezas. Quem trabalha sabe disso. Acalma as angústias do nosso espírito e fecunda a nossa inteligência. Não há dor moral, diz Leon Denis, decepções ou reveses que não encontrem no trabalho um alívio. Não há vicissitudes que resistam à sua ação prolongada. Então, nós sabemos também que é só nós estarmos no trabalho do bem para recebermos o quê? Proteção dos bons espíritos e estarmos protegidos contra obsessões. Né? Quem está no trabalho, quando chega um espírito para prejudicar a gente, se encontra a gente no trabalho no bem, nós somos protegidos. Né? Ele não consegue fazer com a gente o que ele gostaria, justamente por conta da nossa ocupação. E aí vem Voltaire, e aí eu lembro do Gilberto, que fala muito isso, né, nas palestras: o trabalho poupa-nos de 3 grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. E é verdade, ó. Poupa-nos dos vícios. Né? Aí vem a questão do limite do trabalho. Repouso. Pensam em tudo, né? Está falando na lei do trabalho, ele vai falar do repouso, e é muito pequeno esse capítulo. Questão 682, pergunta Kardec: o repouso, sendo uma necessidade após o trabalho, não é também uma lei natural? Quer dizer, se o trabalho é uma lei natural, o repouso não é uma lei natural, por que ele não está ali, né, linkado? Aí os espíritos falam: sem dúvida. O repouso repara as forças do corpo e é também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, para que se eleve acima da matéria. O que ele está falando aí? Do nosso desprendimento na hora do sono, né? Dá liberdade para a nossa inteligência aí, né? Vamos entender o espírito, e aí nós nos elevamos, saímos do nosso mundo material e vamos ouvir conselhos para nos manter no caminho certo, não é? Tomar puxão de orelha quando a gente está fazendo coisa errada, assistir uma palestra que a gente precisa, ouvir uma área musical, ouvir um espetáculo musical que nos leva a outras paragens, enfim, para que nós nos elevemos acima da matéria, para que a gente saia, né, desse nosso mundo e que nós nos lembremos do que mesmo que nós estamos fazendo aqui, hein? O que nós estamos fazendo aqui? A gente vai, se lembra, volta, fica com uma vaga lembrança: nossa, acordei bem hoje, estou bem disposta, e acho que vou lá para a casa de Eurípides hoje. Sinto uma necessidade de ajudar alguém. Quando é assim, foi a noite toda ouvindo só conselho, né? E a gente tem que lembrar de agradecer também isso nas nossas preces. Pedir e de manhã agradecer. Tudo que nos foi colocado, tudo que nos foi sugerido, né, em relação aos espíritos amigos. Aí aqui, questão 683, qual é o limite do trabalho? Os espíritos respondem: o limite das forças. A esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, nosso livre-arbítrio. O limite é o limite das forças. Se você trabalhar até morrer, né, não adianta, tu morreu, não adianta ter trabalhado tanto. Agora, muito em especial, nós espíritas, nós sabemos que nós, né, precisamos trabalhar um pouquinho além desse trabalho material nosso. Dessa coisa que eu sempre digo, né, que é ir lá caçar e trazer a caça para dentro da caverna. A gente tem que fazer um pouquinho mais para dentro da caverna para os nossos, né? Nós já sabemos que o trabalho no bem, ajudar o próximo, nos eleva, nos faz progredir,
Então, além do nosso trabalho material, nós costumamos fazer algum trabalho extra, algum trabalho no bem, enfim. Porque nós já sabemos disso, nós já sabemos a necessidade. Eu ia falar alguma coisa, fugiu. 684. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores. Porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Olha só, que difícil, né? E aí, essa questão nos remete a uma outra questão no Livro dos Espíritos, de número 273, em que Kardec perguntou aos espíritos: será possível que um homem de raça civilizada reencarne, por exemplo, numa raça de selvagens? E aí os espíritos responderam: é. Mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos, olha aí o abuso da autoridade, ó, poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer dos maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Está vendo? Um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Quer dizer, essa questão totalmente, né, complementar àquela outra. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Bom, então nós vimos que quem abusa da autoridade pode, inclusive, encarnar num mundo mais primitivo, né? Para sofrer as consequências dos seus atos. E, afinal, né, finalmente, Kardec pergunta: o homem tem direito ao repouso na velhice? Né? Já que o trabalho é tão importante, é uma lei natural, como é que fica isso? E aí os espíritos respondem: sim, só é obrigado ao trabalho na medida de suas forças. Aí vem a letrinha A, né, na pergunta, na mesma questão, vem assim, Kardec pergunta: mas que fonte terá a velhice obrigada a trabalhar para viver quando não o pode fazer? Quer dizer, se está velhinho, não pode mais trabalhar, mas não consegue mais, e aí, como é que ele vai viver? De onde é que vem a renda, né? E os espíritos já falaram lá, olha, em 1857, o forte deve trabalhar para o fraco. Quer dizer, isso em contando que ele não tenha filhos, tá? Senão é o filho que tem que bancar, que tem que manter. Em falta da família, lá, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. E aí nós podemos ver com o progresso das nossas leis que realmente já existem leis para aquele idoso que não tem filho, não tem quem sustentá-lo, ele tem direito a um valor tal. Quer dizer, as nossas leis sempre copiando as leis superiores, né? Aos pouquinhos a gente chega lá, a gente vai indo. E aí Joana de Pires nos traz sobre o trabalho voluntário no livro Estudos Espíritas, dizendo o seguinte: através do trabalho o qual não decorre troca nem permuta de remuneração, o homem se modifica, crescendo no sentido moral e espiritual. Através da autodoação, consegue superar-se, revelando-se instrumento da misericórdia divina na construção da felicidade para todos. Aquilo que nós falamos, né? E a gente tem que perceber que o nosso trabalho deve servir à humanidade, não só a nós. Primeiro sempre vai servir a nós, claro, e depois à humanidade. No livro Leis Morais da Vida, também de Joana fala muita coisa sobre o trabalho, viu? Ela diz o seguinte: o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Então, oração, remedinho que o médico mandou e trabalho no bem, aí, corrige tudo, fica bom rapidinho. Não fica, gente? Fica. Eu posso dizer que fica, hein? Olha que para mim deu certo. Ainda no Leis Morais da Vida, no capítulo 7, a bênção do trabalho, Joana diz, sob pretexto algum te permitas a hora vazia. Ela coloca a hora vazia em negrito.
O que é a hora vazia? Né? O ócio. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não o do sofrimento nem o da luta áspera. Então, quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por situações difíceis, não é o pior momento da nossa vida, não. É quando a gente não está fazendo nada. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Olha só, hein? Que perigo, hein? Não vamos cair nessa armadilha, não. Lembrando de novo do Gilberto, que ele fala que se a gente quer alguma coisa, peça a alguém que esteja muito ocupado, né? Porque aquele que está desocupado não pode nunca. Os desocupados jamais dispõem de tempo para o próximo. Atarantados pela indolência e pela inutilidade que fomentam o egoísmo e desenvolvem a indiferença. Olha que interessante. Ainda, maledicências e intrigas, vaidade e presunção, calúnias e boatos, despeito e descrédito, inquietações e medo, pensamentos deprimentes e tentações nascem e se alimentam durante a hora vazia. A mente vazia, oficina do diabo, já é o senso comum, né? A sabedoria do senso comum. A gente escuta isso desde sempre. O trabalho de boa procedência em qualquer direção produz felicidade e paz. Dele jamais te arrependerás. Não esperes recompensa pela sua execução. Produze pela alegria de ser útil e ativo, içando o coração a Jesus, que, sem desfalecimento, trabalha por todos nós, como o Pai Celeste, que até hoje também trabalha, né? Da forma como nós colocamos no início. Meu Pai trabalha e eu também trabalho. Eu ainda trabalho até hoje. Muito lindo, né? E aí, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem... Eu sempre esqueço. Muitos chamados, poucos os escolhidos. Capítulo 18. No finalzinho, um espírito amigo vem nos dizer: ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. E aí a gente pode ter um entendimento bem amplo disso, né? Claro que ele está falando isso no sentido espiritual, no sentido moral, né? Mas sempre nos concitando ao trabalho, sempre nos chamando a ser útil, né? E aí, que interessante, eu peguei no nosso lar, né? O que diz respeito ao trabalho. Aí diz assim, ó, nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária é o que se tem quando você trabalha, né? A convenção tem que trabalhar e a garantia monetária. No nosso lar, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal é o que nos traz o resultado do trabalho. Lá, todos os moradores precisam se envolver em algum trabalho útil em prol do próximo. E o mínimo exigido é de 8 horas de trabalho diário, né, tia Jaque? Não é não? E aí a gente lembra daquela, quem viu o filme, né? Daquela senhora que, no finalzinho, estava lá no Ministério do Auxílio, se não me engano, e aí, quando o André Luiz fez até parceria com o André Luiz, que eram atendidos sempre 2 a 2, e aquela senhora muito bem vestida, né, você vê que era uma pessoa muito, né, de boa condição financeira, ela dizia, mas eu não sei, eu nunca trabalhei, eu não estou acostumado ao trabalho. E o ministro fala, mas você vai ter que se acostumar com alguma coisa, você vai ter que trabalhar, não tem jeito. Tem que trabalhar aqui, tem que fazer alguma coisa. Não é porque você tinha dinheiro na terra e nunca trabalhou, você vai ter que arrumar um jeito de trabalhar aqui. Lá na colônia Nosso Lar, ó, ela possui programas de trabalho numerosos. Lembra que ele deu um monte de opção para ela trabalhar? Mas você já tentou isso. Ela sempre botava um defeito, mas aquilo, e com criança, e aqui. Ela não se adaptava a nada. Vai ter que se adaptar. Certamente já se adaptou. Bom, a colônia possui programas de trabalho numeroso para que todos possam se integrar a ele, independente da profissão que tiveram na Terra. Então, não precisa ficar preocupado. Mas eu trabalho aqui, nossa, uma coisa que certamente lá não tem. Tem. Porque se tem aqui, e aqui é uma cópia imperfeita de lá, obviamente que tudo que tem aqui lá tem, só que melhora um pouco. E eu não me esqueço que quando eu lia e não conseguia entender de jeito nenhum a explicação que eles davam do computador. Hoje em dia, quando a gente vê um notebook na frente da gente
lê aquela parte e fala, caramba, na hora que ele pede, né, papel e lápis para escrever, o outro instrumento que foi explicado, que foi dito como era, ali era não tem jeito, né? Uma tela de plasma que aparecia uma imagem, tinha som. Gente, né? Era um tablet, básico. Tabletão bonitão. Horas de trabalho. São exigidos 8 horas de trabalho, podendo ser 4 horas diárias. Lembra que quando o André Luiz percebeu que era trabalhando que ele ia conseguir voltar para casa, que ele começou a, não, eu quero trabalhar, e aí eu esqueci o nome dela, aquela que ficava lá nas câmaras. A Narcisa falava assim, não, agora é hora de você descansar. Não pode, né, ir além. É a lei do repouso, né, a necessidade de repouso. Esse número é alterado em casos excepcionais que exijam dedicação total dos trabalhadores. Por exemplo, o governador, né? O governador trabalha direto lá, ele não tira nem férias, não é? O governador está lá um tempão. Ó. Nas fábricas do nosso lado, ó, Tobias informou a André que na preparação de sucos, tecidos e artefatos em geral, nosso lar dá trabalho a mais de 100 mil criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Olha que beleza. Não é bom? É bom. É muito bom. E o descanso, olha lá o gatinho descansando. Da mesma forma que existe a lei do trabalho em nosso lar, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados do que outros. E o descanso lá é tudo de bom, né? Lembra que eles vão passear naqueles parques todos floridos, que a flor ela guarda a luminosidade do sol e à noite ela fica como se estivesse acesa. Tem os concertos musicais. Nossa, que descanso é esse, gente? Tudo de bom. E a remuneração? A cada hora de serviço, o trabalhador adquire um bônus hora, que não é exatamente uma moeda, mas uma ficha de serviço individual com valor aquisitivo. Claro que não é uma moeda, né? É um valor que a gente vai agregando. Quem trabalha pode acumular bônus hora. Isso tudo no nosso lar, tá? Estamos pegando aqui só o exemplo do nosso lar. Claro que tem outras colônias, tem outros lugares, tem outras formas, certamente, mas o que a gente tem para colocar como exemplo é o nosso lar. Para aquisição de uma casa ou roupas. Lembra que a tia do Lísias falou assim, quando eu cheguei aqui, meu marido já tinha adquirido essa casa. Quer dizer, o marido foi bem antes, trabalhou, adquiriu a casa, quando ela chegou lá, já estava lá com a casinha pronta. Que bom, né? Poderá trocar por oportunidades nos lugares consagrados ao entretenimento. Olha lá, aquilo lá é um lugar bom, é coisa de arte. Ó. Poderá frequentar escolas nos ministérios, até para o lazer, até para a educação lá, a gente precisa trabalhar, senão não tem direito, não. O celeiro. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Olha que interessante, a ninguém falta nada. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é a propriedade coletiva, é aquilo. A ninguém vai faltar comida nem roupa. Todo mundo tem direito. Bom, né? Se fosse assim, não ia ter mais fome, né, no mundo. Bolsa Alimentação. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. É aquilo, né? Tem provisão de pão e roupa, mas não pode escolher. Não pode, eu quero rosa, eu quero lilás. Não, é o que tem. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Aí já dá para escolher, né? Uma cor legal, um jeitão, bonitão. Bom, né? Muito bom. A maioria consegue 72 bônus hora por semana, contando as 4 horas extras diárias. Mas nos serviços de grande sacrifício, a remuneração pode ser duplicada e às vezes triplicada. Ou seja, dependendo de onde se trabalha e o tipo de trabalho que se faz, deve ser um trabalho um pouco mais, né, trabalhoso, digamos assim, um trabalho mais trabalhoso, ganha mais, claro. E qual é o verdadeiro ganho, né? Se o bônus hora não é uma moeda, não é verdadeiramente uma moeda, qual é?
O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. E o bônus hora modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos serviços. Segundo a natureza. Quem trabalha na fábrica tem um valor, quem trabalha, um caravaneiro tem outra, quem trabalha nas câmaras, a Narcisa vai ter outro, e assim vai, né? Bonitinho, né? Experiência e educação. As aquisições fundamentais, quer dizer, lá não se trabalha pela moeda. A moeda é o resultado, é a consequência. Mas o que se adquire lá realmente constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas e extensão de possibilidades. Os fatores assiduidade e dedicação representam quase tudo. Pontualidade também, né? Eu li lá. Um exemplo, o espírito que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores efetuou um esforço sublime a benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Olha só, quer dizer, é um valor, né? Dependendo de onde você trabalha, você vai adquirir aquilo que tem a ver com a atividade que aqui se propôs. Dá para repartir? E aí, eu tenho meu bônus hora, eu tenho como repartir? Pode-se repartir as bênçãos do esforço individual com quem se aprouver. Isto é direito inalienável do trabalhador fiel. Né? Qualquer um, o salário é seu, você pode fazer o que você quiser com ele, até aqui no âmbito material. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. Eu lembro que o André Luiz não tinha trabalhado muito e ele foi ver um concerto e ele já estava com uma roupinha legalzinha, né? Com certeza foi favor do Lísia, não foi, não, Jaqueline, a Jaqueline fica rindo, não é não, tia Jaque. Depois você me explica direito essa parte. Mas foi sim, foi bacaninha. Não, que aquela que ele estava no umbral não estava muito boa, não. Não estava bacana, não, estava meio rasgada, meio suja. Depois ele ficou nos trinques. Moradia própria. A propriedade em nosso lar é relativa. Cada família espiritual pode conquistar um lar com 30.000 bônus hora. É limitada a somente um lar. Por isso que quando o Lísias levou o André Luiz para a casa dele, porque o André Luiz não tinha casa. E o Lísias era sobrinho da tia, quer dizer, uma família só. Não pensa que cada um vai ficar cada casalzinho numa casa, que não é não. Uma família só, fica todo mundo junto, né? Amor, 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 amor fraternal. Herança. Não se pode legar os bônus hora a outra pessoa, pois pertencem ao patrimônio comum. Mas pode-se interceder e preparar trabalho e concurso amigo. Eu lembro que a Narcisa estava trabalhando em favor de um filho. A Narcisa estava trabalhando muito, 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 ela falando que ela estava precisando daquilo para interceder pelo filho dela. E assegurar auxílio das organizações da colônia espiritual durante 9 encarnações. Olha só que legal. Quer dizer, trabalhou lá, não repartiu, não pode deixar para ninguém, mas pode usar em benefício próprio em outra encarnação. A única herança que a família tem direito é ao lar. Só isso que pode deixar para a família. Mas é um para cada família mesmo. Então, a família tem apenas direito à herança do lar. Tá vendo? Vamos chegar lá, a vovó já construiu dela na nossa casa, né, mãe? Né, mãe? Ministra veneranda recebeu a medalha do mérito do serviço por ser a primeira entidade da colônia que havia conseguido, até aquele momento, 1 milhão de horas de trabalho útil sem reclamar e sem esmorecer. Que ainda tem isso, né? É trabalhar, mas sem reclamar. Com assiduidade, com pontualidade. Olha que beleza. Não é à toa que ela é ministra veneranda. E Alex diz que é assim com veneranda. Eu posso com Alex? Alex, sou assim com veneranda. Aonde, Alex? Não é nada. Nem sabe de você. É mentira, sabe sim. E aí, para terminar, um belo poema de Cornélio Pires, A Enxada. Com febre alta, o velho Zé da Hora limpa a roça no sítio da Chapada. Treme, cai, de repente não vê nada. Tudo escuro no campo, terra fora. Tanto tempo serviu, mas agora tem a cabeça branca e fatigada. Morre o sol, vem a noite, e ao pé da enxada, de mão no peito aflito, reza e chora. Zé larga o corpo, e espírito liberto pede luz, e eis que a luz surge de perto. Tropeçando, levanta-se, quer vê-la, mas cai de novo em pranto de alegria. A enxada do seu pão de cada dia brilhava convertida numa estrela. Muito obrigada. Boa tarde.
Amém.